Bom, pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Eu vou gravar um vídeo aqui para poder explicar uma situação de atividade que tem aí no trabalho de vocês. A gente começou isso na sala de aula e não deu tempo da gente terminar. Então, isso aqui é o ciclo trigonométrico, eu coloquei aí no trabalho de vocês para vocês analisarem. E aí eu tô fazendo essa explicação para vocês entenderem melhor. Então, a gente tem aqui no eixo horizontal é o cosseno, são os valores de x, e no eixo vertical a gente tem o seno, que são os valores de y, tá? Aí a gente divide, né, aqui com o transferidor, a gente mediu os ângulos, aí é o 30, o 45, o 60. Aí a gente teria que medir com o transferidor o 120, o 135, o 150, tá? Mas aqui a gente tem já tudo pronto. Então, seria o 0, 30, 45, 60, 90 graus. Esses são os ângulos, tá? 120, 135, 150, 180, 270, todos aqui. Depois que a gente faria com o transferidor, então, por exemplo, eu queria marcar aqui, sem usar o transferidor, o 210. Era só eu pegar a régua e passar aqui. A mesma coisa eu faria com o 60, aí eu acharia o 240, tá? E eu faria aqui com o 120, traçaria aqui com o lápis, e o 150 traçaria. Bom, isso era a construção. Agora a gente vai falar sobre como interpretar esse ciclo trigonométrico. Como eu disse para vocês, aqui eu tenho todos os valores do cosseno. Então, vamos analisar o ângulo 30. O ângulo 30 seria esse daqui. Então, para eu saber o cosseno eu vou projetar este ponto aqui no eixo X, no eixo do cosseno. Então, eu vou fazer assim, ó. Pronto. Aqui ele vai estar no 0,9. Porque eu falei para vocês que era na hora que a gente estava construindo que cada lado de quadradinho, cada lado aqui era para colocar 0,1, um décimo. Então, aqui 1 décimo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e o inteiro. E eu ia fazer isso também para o lado negativo, 0,1, 0,2. Aqui é negativo, né? Do lado esquerdo do zero, aqui seria zero, ou onde o eixo y corta. Então, aqui seriam os valores negativos, 0,1 negativo, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5 até 1. Então, voltando aqui. No 30, vou analisar o 30. Para eu descobrir o cosseno, eu tenho que projetar ele para cá. Então, vai ser no 0,9. Então, aqui é o cosseno, deitado cosseno, com sono. Aí, eu quero saber o seno. Eu projeto ele no eixo do seno, que é esse. Então, projetando, ele vai ser o 0,5. Aí, então, para preencher a tabela, o que eu vou pôr no cosseno? Então, a tabela, eu fiz uma adaptação aí para vocês. Seria essa daqui, ó. Essa daqui, gente, ó, essa, tá? Então, aí, vocês tinham que completar a tabela, relacionando todos os arcos assinalados, as medidas dos seus senos e cossenos. Então, o 30, a gente viu lá, que é 0,9 o cosseno e 0,5 o seno, tá? E aí, ele fala assim, ó, lembrando que raiz quadrada de 2 sobre 2 é 0,7 aproximadamente, que raiz quadrada de 3 sobre 2 é 0,87. E esse 0,87 é aproximadamente 0,9, tá? Então, se a gente fosse escrever aqui, utilizando essa forma de representação, eu ia usar o raiz de 3 sobre 2 para representar aqui, tá?
Um que é meio complicado, vamos analisar o ângulo zero. O zero, ele vai estar aqui, ó, aqui no meio ele vai estar. Então, ó, o seno de zero. Então, melhor dizendo, perdão, o zero é a medida aqui. Então, o zero é o ângulo aqui, ó, perdão. Então, ó, quanto que é o seno de zero? Então, eu vou ter que ir lá pro eixo do seno. Quanto que ele vai valer, ó? Zero. Então, eu vou colocar que o seno de zero é zero. Aí, agora, ó, quanto que é o cosseno de zero? Ó, o zero tá aqui. Então, quanto que vale o cosseno? É nesse eixo aqui que eu tenho o cosseno. Ele vale 1. Então, a hora que eu for preencher a tabela, aqui, ó, essa tabela, então, aqui é o ângulo zero, seno e cosseno. Então, seno de zero é zero e cosseno de zero é 1, tá? Então, vamos lá. Agora eu vou fazer um outro aqui, ó. Vou pegar o 120, ó, esse daqui, tá? Então, ó, o seno de 120, projeta ele aqui no eixo do seno, ó, 0,9. E o cosseno de 120 vai ser 0,5 negativo. Então, menos meio, tá? Então, você vai vir aqui na tabela. Vamos lá, 120. Então, o seno é 0,9, que seria a raiz quadrada de 3 sobre 2. E o cosseno meio negativo, tá? Depois, vamos fazer mais um? Vamos fazer o de 90, ó. Então, o 90, o ângulo de 90 tá aqui. Identifica o ângulo, certo? Quanto que é o seno de 90? Ó, seno é nesse eixo aqui, ó, 1. E quanto que é o cosseno? Aí eu vou ter que projetar lá no eixo do cosseno, vai ser 0. Então, vai preencher a tabela. Preenche a tabela aqui. Ó, então, o seno é 1 e o cosseno é 0, tá? Então, eu acho que essa explicação vai ajudar um pouco vocês a resolverem nesse preenchimento aqui da tabela. Bom, depois eu passei para vocês uma atividade que tinha uma função, um gráfico assim, ó, só que aqui o meu, ele não está colorido, tá? Eu tive um problema no meu computador e ele não está funcionando e não tem como eu imprimir o colorido agora. Então, ó, vejam só. Aqui a gente tem as duas funções, tá clarinho aí, mas acho que na de vocês vai dar para ver melhor. Mas essa daqui é a função cosseno e a de baixo é a função seno. Então, essa linha aqui, ó, tudo que eu projetar nessa linha aqui vai ser o cosseno. Tudo que eu projetar nessa linha aqui, nessa função aqui, vai ser o seno, tá? O y, ele vai te dar os valores. Ele tá dividido aqui nos valores que a gente tá acostumado. Raiz quadrada de 3, tá? Sobre fração. Números assim, representados na forma de fração ou inteiro. Não tá na forma decimal, como lá no ciclo, tá? Mas aí é só eu lembrar, por exemplo, que raiz de 3 sobre 2 é aproximadamente 0,9 e que raiz de 2 sobre 2 é aproximadamente 0,7, tá? Que 1 sobre 2 também está na forma de fração, 1 sobre 2 é igual a meio, é só lembrar dessas informações. Isso daqui vai servir para vocês fazerem, completar quanto que é seno de 135 que eu coloquei aí na atividade para vocês, tá? Então, vejam só. Por exemplo, o seno de 180, que tem aí para vocês fazerem. Então, onde eu vou olhar aqui, ó? Eu vou olhar no eixo X está os ângulos, tá vendo, ó? 0, 60, aqui eu já coloquei 90 graus,
aqui 120, 180, 240, tá? 300. Aí o que tiver faltando aqui, por exemplo, 135 tá faltando. Não tá faltando 135? O 135, ele vai ser maior que 120 e menor que 180. Então, ele vai estar aqui no meio. Aí eu tenho dois pontos aqui, ó, que projeta aqui, ó, esse e esse, tá? Então, o 135, ele é logo após o 120. Então, o 135 estaria aqui, ó. Tá? Aí, a gente vê, por exemplo, quanto que vai ser o seno, que seria a primeira atividade. Seno de 135. Então, eu tenho que olhar nessa função aqui, ó. Tá? Seno de 135, eu vou subir na função seno. E aí, eu vou projetar aqui, ó. Quanto que vale? Raiz quadrada de 2 sobre 2, certo? Aí eu consigo responder o item A com essa informação. Aí, se eu quisesse saber o cosseno de 135, então, o cosseno eu tenho que olhar nessa função aqui, ó. Então, ó, 135 eu vou projetar aqui, ó. Então, vai ser nesse ponto aqui. Aí, nesse ponto, eu vou lá no eixo y, que vai ser raiz quadrada de 2 sobre 2 negativo, tá? De 90, vamos ver o de 90, que seria o item B. Então, ó, o 90, ele é acima do 60 e menor que 120, então ele seria aqui. Então, ele quer o cosseno, certo? Então, o cosseno é essa função aqui que está indicada para vocês. Então, ó, vou projetar lá no eixo y, vai ser quanto? 0, tá? Então, eu acho que essa atividade agora vai ficar mais clara com essa explicação. Qualquer coisa, estou à disposição. Um grande abraço, estou com muita saudade de vocês, tá?